Independente de estar ou não trabalhando com uma classe, eu posso criar previamente algumas bibliotecas para esta classe. Lembrem-se que nós já utilizamos uma biblioteca de comentários na tarefa de Quick Mark, nós já utilizamos uma biblioteca de perguntas na tarefa de Peer Mark e nós já utilizamos uma biblioteca de rubricas quando estávamos dando nota para os trabalhos. Para criar bibliotecas, independente de estar trabalhando ou não com a classe, eu clico no nome da classe com a qual eu quero trabalhar. Na página da classe, eu tenho diversas abas de trabalhos aqui na parte superior. Uma dessas abas é justamente a de bibliotecas. Clicando na aba de bibliotecas, eu tenho as diferentes opções de bibliotecas que eu posso criar. A primeira das opções é um gerenciador de Quick Mark. A segunda delas, um gerenciador de rubricas. E a terceira, um gerenciador de perguntas que podem ser utilizadas no Peer Mark. Vamos começar pelo gerenciador de Quick Mark. Clicando em Quick Mark, eu chego na janela de criação de novos grupos ou novos conjuntos de comentários. Para criar um novo conjunto, eu clico na opção mais, dou um nome para esse conjunto e clico no botão salvar. Assim que eu crio o conjunto, ele ainda não tem nenhum comentário adicionado. Seleciono o meu conjunto, que está com 0 comentários disponíveis, e começo a adicionar comentários. Clico no sinal de mais, na frente de correções ou comentários, dou um título para o meu comentário e uma descrição para meu comentário. Clico em salvar e o meu comentário foi adicionado à minha lista de correções ou de comentários e aparece inclusive dentro do nome do conjunto criado. Posso criar quantos comentários eu achar importantes. Toda vez que eu terminar de criar um comentário, eu clico em salvar e assim sucessivamente. Até criar minha lista completa de comentários. Uma outra forma de adicionar comentários é partir, por exemplo, de uma lista anterior que eu tenha, por exemplo, minha lista completa de comentários, e seguir essa instrução aqui de baixo, manter a tecla Ctrl pressionada e selecionar os comentários que me interessem transferir para alguma lista. Então, clicando na opção de ações, uma das ações seria adicionar a um conjunto e eu poderia, por exemplo, selecionar esse conjunto que eu acabei de criar. Os comentários que eu selecionei foram transferidos para esse novo conjunto que eu estava criando agora. Ao final, eu simplesmente fecho minha lista, porque os meus comentários já fazem parte da nova lista de comentários criadas. Outra opção de gerenciamento é o gerenciador de rubricas. Da mesma forma como já vimos anteriormente, eu posso criar uma rubrica independente de estar dentro da tarefa ou não. Para criar uma nova rubrica, eu clico na lista de rubricas e na opção Criar uma nova rubrica. Estando na opção da nova rubrica, eu seleciono inicialmente o formato, se vai ser uma rubrica percentual, se vai ser uma rubrica personalizada, e neste caso eu já não tenho mais os campos de pesos para cada um dos critérios, ou se vai ser uma rubrica
qualitativa, onde eu não tenho nem os pesos dos critérios e nem as notas das escalas. Nesse caso, eu vou ingressar com a descrição de cada uma das escalas individualmente. Vamos utilizar um exemplo da criação de uma rubrica percentual, que é a mais complexa. As outras são um pouco mais simples. Crio uma rubrica percentual. Então, seleciona a rubrica percentual. Primeiro detalhe é dar um nome para a rubrica. Aqui, no campo de digitar o nome, eu vou chamar essa rubrica de nova rubrica. Segundo passo, vou definir o número de critérios que me interessa. Se eu quiser adicionar critérios, eu clico na opção mais. Se eu quiser remover critérios, eu posso excluir clicando no link de deleção. Por exemplo, vou deletar o critério 4. O passo seguinte é definir o número de escalas. Nesse momento eu estou com 3 escalas. Se eu quiser adicionar mais escalas, eu clico no sinal de mais. Se eu quiser remover alguma das escalas, clico no link de deleção. O próximo passo é alterar os nomes dos critérios. Por exemplo, clareza, conteúdo e concisão. E alterar os nomes das escalas. Por exemplo, regular, bom e excelente. Para ingressar nos nomes, vocês viram que eu simplesmente cliquei no nome. A mesma coisa eu vou fazer para as notas das escalas. Por exemplo, excelente vale 10, bom vale 6 e regular vale 2. E as porcentagens ou pesos de cada um dos critérios. Por exemplo, clareza vale 30, conteúdo vale 50 e concisão vale 20. Tanto os pesos dos critérios quanto as escalas criadas por mim são valores que eu, como professor, decidi atribuir. Cada professor define os seus critérios e as suas escalas. Eventualmente, um professor pode decidir que cada um dos seus critérios tem peso igual e que as suas escalas têm pesos proporcionais. O único cuidado é que a soma de porcentagem dos critérios tem que ser de 100% e que a nota máxima da sua escala seja equivalente à escala, à nota que você atribuiu para a tarefa que você criou. Ao final, eu clico em salvar e depois que eu salvar a rubrica, ela faz parte da minha lista de rubricas. Aqui está a rubrica criada. Se em algum momento eu tiver interesse em remover alguma rubrica, eu clico na opção apagar esta rubrica. Notem que eu só posso apagar uma rubrica se não houver uma tarefa que utilize a rubrica. Por exemplo, esta aqui ainda é possível apagar, porque eu não atribuí nota a nenhuma tarefa utilizando essa rubrica. E o terceiro formato de biblioteca é o formato de perguntas do PeerMark. Eu posso criar bibliotecas com questões para o PeerMark. Então, para criar uma nova biblioteca, eu clico em adicionar uma biblioteca. Estando na nova biblioteca, eu posso alterar o título dessa biblioteca. E depois de alterar o título, eu começo a adicionar as perguntas, que podem ser do formato livre, no formato escala, ou importadas de alguma outra biblioteca que já exista. Resposta livre. Você conseguiu compreender o argumento do texto lido? Sim, não
e explique. E eu vou aceitar 10 palavras como resposta dessa questão. Clico em adicionar a pergunta. Está aqui a minha primeira pergunta. Uma nova pergunta, formato de escalas. Você achou clara a transição entre os parágrafos? Seleciono o número de escalas que me interessa, por exemplo, 5 escalas, variando de muito confusa até muito clara. Adiciono minha pergunta. E o terceiro formato de adição de pergunta seria importando de alguma biblioteca. Por exemplo, eu tenho uma biblioteca original aqui e seleciono dessa biblioteca quais as perguntas que eu quero importar para minha nova biblioteca. Importei 3 perguntas que passam a compor minha nova biblioteca. 2 perguntas que eu acabei de criar, 3 outras que eu importei. Ao final da edição da biblioteca, eu clico em concluída a edição e está aqui a minha nova biblioteca com as novas perguntas que eu criei. Foi essa biblioteca aqui. Por algum motivo ela não assumiu o título novo que eu atribuí. Clique em salvar. Volto para as bibliotecas. E aí sim, nova biblioteca com as 5 questões que eu acabei de criar.